Muitas pessoas pensam que problema de baixa autoestima é coisa de mulher, mas esse não é um problema só de mulheres. E tem muita gente que fala assim, é só você se amar mais, é só você se gostar, é só você se arrumar, como se fosse fácil, como se fosse simples. E a gente tem que lembrar que muitas vezes a pessoa que tem um problema de baixa autoestima, ela não identifica isso, ela não sabe, ela sofre as consequências disso, mas ela não faz a menor ideia do que está acontecendo com ela. E muitas vezes, amor, o problema é a pessoa que se coloca. É a pessoa que coloca a outra num patamar superior e ela se sente com a autoestima baixa. Porque ela não valoriza as suas próprias características, o seu repertório. Ela está sempre vendo o outro como superior ou como melhor. Gente, está numa relação em que qualquer pessoa se sinta inferior ou seja colocada numa posição inferior, é assim, é receita para o fracasso. Você lembra quando você falava de mim para as outras pessoas? Você sempre coloca, quando você começa a namorar, você sempre coloca, pô, ela é demais, é maravilhosa, é carinhosa, a pessoa é a melhor do mundo. É a Mulher Maravilha e o homem é o super-homem. É assim que a gente apresenta. Isso pode prejudicar, depois as coisas vão normalizando, mas isso pode prejudicar a autoestima. E a gente pegou um caso desse no nosso atendimento. De um homem bem sucedido. De um homem que chamou o JAL, procurou a gente porque ele estava com problema de disfunção erétil. Ele ficava meia bomba e ele procurou ajuda para resolver isso. Ele era um cara casado que se separou e começou a namorar uma médica. E aí, quando ele começou o atendimento, ele começou a só falar muito bem dela, que ela era uma mulher experimentada, uma mulher solta na cama, uma mulher que era vivida, e ele estava 14 anos dentro de um casamento e que ele não era mais esse cara tão solto, tão desafiador. E aí eu olhei para ele e eu lembro como se fosse hoje, eu falei, cara, pensa no repertório que você tem de 14 anos, de um casamento que você se entregou, das coisas que você aprendeu. Isso é muita coisa. Não dá para você se sentir inferior porque ela teve outros experimentos. Esses experimentos podem ter sido fragmentados. Então é hora de você olhar para ela de igual para igual, porque isso pode melhorar na sua vida. Na verdade, ele achava ela muito mais interessante do que ele. Por quê? Porque uma pessoa solteira acaba vivenciando mais coisas, tendo mais experiências. A gente tem aquela ideia de que uma pessoa que está dentro de um casamento é uma pessoa que a vida dela acabou, que ali não tem nada para aprender, que aquilo é só monotonia. Então ele tinha essa visão de que ele ficou ali preso no casamento, não evoluiu, não curtiu, não era um cara tão interessante. Ficou travado, enquanto que ela era a Mulher Maravilha. Não que ela não fosse, porque talvez ela fosse a Mulher Maravilha, mas ele esqueceu de tudo que ele tinha. E na hora que eles iam pra cama, o que acontecia? Ou ficava meia bomba ou broxava. Não tinha nada a ver com nenhuma questão orgânica dele, nem hormonal. Ele já tinha ido em médicos, feito exames e tal. E era um cara novo, ou seja, ele estava com problema de baixa autoestima. Ele tinha se colocado numa posição de inferioridade. E na conversa com ele, isso ficou muito claro. A mulher não fazia isso, mas ele se sentia assim pelo histórico de vida dele e pelo histórico de vida dela. Por isso que a gente insiste que informação, autoconhecimento e buscar ajuda de profissionais especializados é muito importante para você poder ajustar as questões relativas à sua sexualidade, à sua vida amorosa. Não dá para você se travar, esconder e ficar tapeando ou esperando que aquela situação se resolva sozinha com o tempo. Esses bloqueios, essas travas só aumentam. Tem que buscar ajuda. Não é para você aceitar um relacionamento insatisfatório, não é para você aceitar uma vida sexual que não te satisfaça ou que não satisfaça a pessoa que está com você. Relacionamento, gente, é para ser gostoso e é para ser bom. Não tem relação perfeita, mas tem relação saudável.